Bom, pessoal, quem está acompanhando a gente aí, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós começamos essa live às 17 horas do dia 18 de maio. Hoje, uma grande satisfação minha, né? E com certeza de todos vocês que nos acompanham, nós teremos o Dr. Silvio Andrade, ele que é auditor fiscal do trabalho aposentado, ele que é médico, ele é consultor de segurança e saúde do trabalho da ENIT, da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Só vamos aguardar ele entrar aqui para eu enviar o convite para ele. Alô, Silvio? Aê! Consegui. Agora sim! Beleza! Beleza! Show de bola! E a patroa aqui. Você, bem. E a gente achando que o problema fosse da internet, né, Silvio? Não, pior é o seguinte, a minha câmera estava ligada. Uhum. Minha câmera estava ligada. Por isso que a minha imagem não aparecia. Ótimo, podemos tudo bem. Bom, podemos conversar, né? Podemos começar. Mais uma vez, Silvio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Eu vinha falando para o pessoal aí que eu, hoje na auditoria fiscal, quase 15 anos já de auditor fiscal do trabalho, eu tive a grata satisfação de poder me espelhar em colegas que estão há anos-luz na minha frente, e você é um desses colegas, né? Eu acho que ter você como referência na auditoria fiscal do trabalho fez muita diferença para a minha carreira enquanto auditor fiscal, e é um pouquinho disso que eu queria compartilhar com as pessoas, né? Mas primeiramente, seja bem-vindo, né? De novo, eu não vou cansar de te agradecer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, para quem ainda não te conhece, para que você se apresentasse com as suas próprias palavras. Quem é o Dr. Silvio Andrade? Muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu creio que grande parte dos auditores, pelo menos já tem ouvido falar de mim, né? Sem modéstia, mas como você disse, por eu ser bastante atuante na auditoria fiscal do trabalho, esses 30 anos, né, e não conformado em estar restrito apenas à minha regional, né, sempre participei na medida do possível em todas as regionais, e depois que eu me aposentei, eu comecei com a iniciativa do Celso Haddad, na época, a fazer esses cursos de fiscalização hospitalar pelo Brasil inteiro. Aí nós pegamos Rio Grande do Sul, pegamos Paraná, pegamos Rio de Janeiro, pegamos Bahia, pegamos Goiás. Nós começou em Goiás com Jaqueline, Alagoas, Sergipe, e nós fomos andando para Rondônia, lá com Juscelino. Então nós conseguimos disseminar o conhecimento, porque a intenção é tão somente essa, não tem a menor finalidade de promoção pessoal. Na verdade, o que a gente sempre entendeu é que muitas pessoas, muitos auditores passaram pelo Ministério do Trabalho. Uns passaram a la Bangu, mas outros foram absolutamente comprometidos, e aqui eu posso citar inúmeros, né? Mário Parreiras, Mário Bonciani, Mário G, a Aida lá do Rio Grande do Sul, pessoal de Santa Catarina, né? Tem muita gente boa, e muita gente boa se aposentou, e o Ministério do Trabalho, que era uma coisa que a gente reclamou desde sempre, foi a falta de fazer uma memória, né? Uma memória de fiscalização necessária para dar conhecimento aos novos colegas que viessem a abraçar essa carreira e fazer parte dessa honorável categoria. Tá? Eu sou, por formação, médico do trabalho, depois fiz medicina do trabalho como especialização. Por incrível que pareça, não foi a minha primeira especialização. Minha primeira especialização foi em toxicologia clínica, e por isso eu acabei fazendo também faculdade de química, para poder
para entender os processos farmacodinâmicos e toxicodinâmicos dentro das patologias produzidas por envenenamentos e coisas dessa natureza, inclusive ocupacional. Foi a partir daí, dessa curiosidade sobre a intoxicação pelo lado ocupacional, que eu me vi interessado, né, em fazer o curso de Medicina do Trabalho em 81, que acabei em 82. Nessa época eu já era médico clínico do SESC, né, do Serviço Social do Comércio aqui no Rio de Janeiro, e nós introduzimos, eu e mais outros 2 colegas, introduzimos o Serviço de Saúde Ocupacional do Serviço do Comércio, né? E para isso a gente reivindicou do SESC uma bolsa para que a gente fizesse o curso de Medicina do Trabalho, feito, chancelado pela UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com uma equipe do pessoal da Fundacentro. E a partir desse momento, a gente fez o curso, né? Tá, então, e acabamos nos tornando médicos do trabalho. Pois é, e já que a sua formação foi te levando para a parte da medicina do trabalho, por que você acabou optando pela auditoria fiscal do trabalho e não por uma perícia do INSS, por exemplo? Porque eu sempre entendi, a gente começa a abrir nossas visões como médico, né, de que eu não me dava por satisfeito em curar pessoas, né? Serviço Social do Comércio, como era um serviço de medicina preventiva, a gente tinha uma visão muito voltada para a prevenção, ou seja, atuar antes que a doença surgisse. Então, essa preocupação com o coletivo foi muito mais bem aceito por mim, entendido por mim, do que para grande parte dos médicos. Cada um é vocacionado para um determinado tipo de olhar. Eu nunca tive o olhar individualizado, eu sempre gostei do olhar coletivizado. E a medicina do trabalho representava isso, representava justamente uma visão de antecipação de adoecimento de pessoas, na medida em que a gente atuasse dentro dos ambientes de trabalho, procurando torná-los mais seguros e mais saudáveis. Tocando justamente nesse assunto, Silvio, assim, antes de continuar, queria só destacar algumas presenças de grandes amigos e amigas da Auditoria Fiscal do Trabalho que estão ao vivo aqui com a gente. Tá? Ana Luiz Orcades está aqui com a gente. Bruna Quadros está aqui com a gente. A Cássia Leite está aqui com a gente. Alex Oliveira, daqui de Alagoas, está aqui com a gente. Infelizmente não consegui acompanhar muita gente entrando, só queria destacar assim, a companhia dos colegas, são grandes auditores e auditoras, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui com a gente. Obrigado pela presença. Bom, Silvio, então, justamente falando nesse papel da importância da prevenção, nós sabemos que pela NR4, né, a norma regulamentadora número 4, né, que estabelece uma quantidade mínima de trabalhadores em determinado setor de atividade econômica, quantidade mínima de trabalhadores a partir do qual é obrigatório que aquele estabelecimento tenha um técnico de segurança, um enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, engenheiro de segurança, né? Então, nós temos o SESMIT hoje nos hospitais. Eu te perguntaria, dentro desse contexto pelo qual a gente está passando da calamidade pública, que foi aí ocasionada pela presença do coronavírus, né? Qual é o papel do SESMIT hoje dentro de um estabelecimento de saúde nesse período de pandemia? Bom, basicamente o SESMIT teria um papel de trabalho junto com as comissões, com as suas respectivas comissões de infecção hospitalar, no sentido de mapear, no sentido de monitorar todos os profissionais que estão na linha de frente, né, com o coronavírus, para observar que, em primeiro lugar, os procedimentos padrões de prevenção, como higienização, como lavagem das mãos, né, como paramentação adequada, como utilização de equipamentos de proteção e, principalmente, desparamentação,
né? Que esse é o grande fator hoje em dia, pelo menos os estudos que têm demonstrado, que o profissional de saúde ele se contamina não especificamente em contato com o paciente, né? Mas sim quando ele, depois de ter o contato com o paciente, ele, ao tirar a sua paramentação de uma forma aleatória, não sistemática, não protocolar, ele acaba se contaminando. E entendo que esse é o papel atual que o SESMIT deve assumir, né? Do ponto de vista da paramentação, dos procedimentos, das chamadas boas práticas, que a gente costuma chamar, isso é um papel que cabe muito bem ao técnico de segurança, ao enfermeiro do trabalho e ao médico do trabalho da empresa, né, do hospital. Cabe justamente o quê? Um monitoramento. Os testes rápidos ou os testes não rápidos, né, dependendo de que o profissional de saúde apresente ou não sintomas, ele tem que fazer essa monitoração do quadro clínico desses profissionais que estão na linha de frente para afastar, para retirar do trabalho, né, esses profissionais que, porventura, estejam contaminados. Tá? Agora, isso é uma coisa, Alexandre, que não se restringe exclusivamente ou tão somente a ambientes hospitalares. Ambientes de trabalho, que são considerados ambientes coletivizados, aglomerados, também deverão ter, né, uma atenção muito boa, muito ali colada, muito aos trabalhadores, no sentido de que essa epidemia não seja propagada entre as pessoas que estão ali. E a gente cita os setores essenciais: teleatendimento, supermercados, farmácias e drogarias, enfim, serviço de transporte público, né, que é essencial também, pessoal de suporte à saúde, que é o pessoal de defesa civil, e aí a gente tem uma gama bem grande de pessoas que também estão expostas ao coronavírus, em que o SESMIT, dentro de empresas, não deverão se omitir, deverão atuar sempre no sentido de avaliar capacitação, avaliar execução de boas técnicas, de boas práticas, né? O controle da saúde dessas pessoas. Hoje em dia, com as facilidades que nós temos, é possível você medir a temperatura da testa e aí você já ter, né, pelo menos um parâmetro de afastamento ou de manutenção do trabalhador na atividade, né? Isso um técnico de segurança pode fazer, um auxiliar de enfermagem do trabalho pode também fazer, não necessariamente o médico. Tá? Dentro desse contexto, Silvio, que você falou para a gente com relação à importância da atuação de um SESMIT, o que eu tenho visto no dia a dia são alguns profissionais que conhecem as normas, conhecem a literalidade das normas, eles sabem o que está escrito em cada uma das normas regulamentadoras, mas alguns desses profissionais eles têm um pouco de dificuldade de implementar aquilo que está escrito na sua realidade, no seu contexto profissional. Isso acontece com você também? Qual sugestão que você daria? Porque nós temos aqui cerca de, variando entre 50 e 60 pessoas acompanhando a gente ao vivo. E qual sugestão que você daria tanto para estudantes quanto para profissionais da área da segurança e saúde no trabalho para que eles conseguissem implementar as NRs e não tão somente conhecer as NRs? Esse é o grande problema, esse é o grande dilema, né, da visão de segurança e saúde no trabalho. Né? Desde 78, quando foram instituídas as normas regulamentadoras, né, essas normas regulamentadoras elas foram instituídas com o objetivo de, vamos dizer assim, limpar a imagem do país. E não necessariamente uma visão de que as empresas estariam imbuídas de manter a saúde das pessoas, buscar a segurança das pessoas. Foi muito mais para atender a uma necessidade da imagem do país. E aí, eu te digo, começou tudo errado.
começou tudo errado. Né? Porque, na verdade, o que nós fazemos hoje em termos de segurança e saúde do trabalho, desde 78 até os dias de hoje, é simplesmente enxugar gelo. Né? A gente vê um SESMIT absolutamente frágil, né? Você vê um SESMIT que não tem dentro da hierarquia de uma empresa, né, um lugar, né, ao lado da alta administração. Ele é sempre um departamento ligado ao departamento pessoal, que é ligado aos recursos humanos, que é ligado à administração. Então, se há alguma coisa a ser feita, há uma estratificação tão grande até chegar à ponta para se obter sucessos, que é o que se vê é todo um grupo de SESMIT, de técnico de segurança do trabalho, engenheiro e médico, né? E mais enfermagem, dependendo da situação, sem força nenhuma, sem voz nenhuma de estar exercendo uma atividade de fiscalização mesmo, né? Dos procedimentos dos trabalhadores que se submetem a situações de risco. E em tempo de pandemia, então, o negócio ficou assim, caótico. Você imagine, todo médico, todo profissional de saúde, né, sabe que tem que utilizar uma paramentação de tal forma que ele se proteja. Só que nunca ninguém checou como é que essas pessoas fazem. Por exemplo, vou dar só um exemplinho dentro da área de saúde. Você está lá paramentado de luva, capote, máscara, óculos, touca. Ok? A gente vê as pessoas botando primeiro a máscara, depois a touca. Está errado isso. Ele tem que primeiro botar a touca, para depois botar a máscara. Por quê? Quando ele puxar a touca, né, de trás para frente, vem junto com a máscara e a máscara descartada. Uma outra coisa bastante vívida. A primeira coisa que o sujeito faz antes de tirar o capote é tirar as luvas. Ué, não adiantou nada. O que é que vai acontecer? Aquelas mãos vão entrar em contato com aquele capote que está todo com a sua superfície toda contaminada. Então, todo mundo sabe que tem que ser paramentado. Todo mundo sabe que ouviu falar que tem que estar de luva, de capote, de avental, de máscara, de óculos, de touca. Tem que tirar os adornos. Mas o pessoal não faz isso. Porque não tem ninguém que cobre. Quando você tem, e aí a gente vê muito isso, eu e a Ana Luísa sentíamos muito nisso quando fiscalizávamos estabelecimentos de saúde, era a fragilidade que o pessoal de SESMIT tinha no sentido de fazer com que aquele profissional superior de saúde, né, fossem aderentes. Por quê? Porque existe uma estrutura hierarquizada que desvaloriza o papel do SESMIT dentro de uma empresa, principalmente de uma empresa que oferece serviços de saúde. Tá? Às vezes, quando a gente fiscaliza hospitais, clínicas maiores, no caso, dá a impressão para a gente de que os médicos eles se sentem inalcançados por qualquer tipo de doença, de infecção, etc. Porque às vezes a gente para entrevistar os médicos, né? Claro que isso não é 100%, mas acontece com uma certa frequência. Aí a gente faz algum tipo de pergunta, não, eu estou tranquilo, eu sou médico. Tipo assim, não tem problema eu usar adorno, porque eu sou médico. Não tem problema eu usar calçado aberto, porque eu sou médico. Não tem problema eu não tomar cuidado para tirar minha vestimenta, porque eu sou médico. Né? E dentro desse contexto, Silvio, eu te perguntaria, hoje, nesse cenário que a gente tem de hospitais superlotados, UTIs superlotadas, né? Essa questão da rapidez com que os profissionais de saúde são demandados nos hospitais, qual seria o maior cuidado hoje que um profissional de saúde tem que ter nesse ambiente de trabalho caótico e sem qualquer tipo de referência numa história recente?
Porque nós escutamos tanto recém-formados como profissionais que já estão aí 30 anos no mercado, dizendo, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Então, qual seria hoje o maior cuidado que um profissional da área de saúde precisa ter no seu ambiente de trabalho? O maior cuidado que ele deve ter é uma paramentação adequada, precedida de uma higiene corporal, né? Não é só a limpeza das mãos, né? Você tem que limpar todo o braço. Então, é uma higiene corporal antes da paramentação e na desparamentação, que é a desparamentação que exige uma morosidade na retirada, justamente para não criar suspensão de aerossóis no ambiente, né? Faça também uma nova higiene corporal, e não é uma higiene corporal passando álcool gel na mão, é com água e sabão mesmo. Água, sabão, clorexina, né? Ele tem que se ausentar do posto de trabalho dele devidamente higienizado e desinfetado. Esses são os grandes, os dois grandes vetores. Porque no mais, tudo vai depender, né, da rapidez com que ele atua, de tal maneira que ele fique menos tempo exposto. Porque o tempo de exposição também é relevante, principalmente no que se refere, no caso de pandemia, à carga viral que ele pode eventualmente tomar. Ok? Só que alguns médicos, e você colocou bem, né, não são nem tanto alguns, é um grande percentual de médicos, sim, que acham-se super-heróis. Eu tentei ser sutil. Então, eu tentei ser sutil. A palavra mágica, em certos filmes, né, de super-heróis, você vê o cara bradar para o alto e avante, Shazam, né? E os profissionais de saúde e os médicos, né? É realmente uma palavra mágica que vai, né, criar uma aura de proteção em torno desse profissional, que na verdade não é. Não é assim, é que significativamente uma população de pessoas que não são do grupo em risco, né, que são aqueles da faixa entre 20 e 50 anos, grande parte dessas pessoas são profissionais de saúde. Muitos até vêm a óbito em decorrência da gravidade da doença, né? Que depende de uma série de fatores, mas um deles é, evidentemente, o descuidado com que ele tem em termos de se higienizar, de proceder de uma maneira mesmo ágil, mas tranquila, de tal maneira que ele não promova muita dispersão de aerossóis pelo ambiente, que evidentemente o contamina e todas aquelas pessoas que estão em sua volta. Uma outra questão também que deve ser bem pontuada, que é um trabalho que eu li, aliás, na verdade, 2 trabalhos que eu li essa semana passada, sobre a questão dos ambientes climatizados artificialmente. Né? Isso aí. Todo CTI é climatizado artificialmente. Né? Então, o que acontece? Esse ar ele não é trocado, ele é reciclado. Então, ele fica recirculando, ele só muda a temperatura. Né? Tanto é que a proposição, teve um colega meu, que é chefe de CTI da Redditor, ele me perguntou o que eu achava do sistema de pressão negativa dentro dos ambientes de CTI. Eu acho que, né, ele é bastante válido, é importante, desde que o sistema de captação do ar se dê a pelo menos 50 centímetros do chão, né? Porque a tendência do ar frio é se depositar. Sim. Então, não adianta você tentar querer captar o ar para trocar, né? Fazendo pressão negativa numa parte acima da linha do diafragma, que vai pegar a zona respiratória do operacional. Então, a boca exaustora deve ser ao nível dos pés, né? Ao nível do chão, né? E que esse ar ele tenha uma vazão correspondente a 10 trocas de ar, ou pelo menos, entre 15 e 20
trocas de ar por hora, para garantir que, com o quê? Que a quantidade de aerossóis nos ambientes de trabalho, né, principalmente no CTI, seja bastante reduzido. Seja dispersado, né? Tem efeitos menos. Então, tudo é uma questão, Sabino, de gestão. Uhum. Se você não tem uma política de gestão dentro de um hospital, desde sempre, agora na hora do pega para capar, né? Momento de pandemia, não é guerra. Guerra, quem gosta de falar, são belicistas, né? No momento de crise, né? No momento de crise, se você não tem uma prática de gestão, acostumado a essa prática de gestão, vai ficar assim, todo mundo batendo cabeça. Uma das coisas assim, bastante elementares é o distanciamento. Não é só o distanciamento social, é o distanciamento operacional também. Você tem que se manter a 1,5 metro das pessoas. Então, os leitos não podem ser muito colados uns aos outros. Os profissionais de saúde têm que criar uma sistemática de circulação dentro do ambiente, de tal maneira, vamos, como exemplo, o sistema de movimentação de veículos, né? Eu vou daqui para lá pela direita, quem vem de lá para cá vem pela esquerda. Com isso, o que você tem? Você não tem pessoas turbilhonando o ar, você tem um fluxo contínuo, um fluxo laminar, que garante, né, uma movimentação de aerossóis pelos ambientes de trabalho. Ok? Você tocou no assunto aí com relação ao distanciamento e sobre a importância do SESMIT, inclusive a posição hierárquica do SESMIT dentro de uma organização, né? Eu estava me recordando aqui em uma fiscalização que eu fiz aqui em Maceió, uma grande empresa de ônibus, que eu cheguei, me apresentei, né, a secretária, né, a recepcionista lá, aquela moça bonita, simpática, né, decotada. Ah, não, pois não, a gente vai te levar lá no RH. Me levou para um elevador, era um prédio de uns 4 andares, elevador refrigerado. Aí cheguei lá, todo mundo, os caras de terninho, né, os caras de roupa social, as moças de terninho, tudo. Me ofereceram chá, bolo, biscoito, né, tava no RH. Aí fui passando pelas salas, aquelas plaquinhas lá, né, departamento pessoal, departamento financeiro. Aí eu cheguei, fui recebido pela diretora lá de RH, aí eu pedi os programas. Ah, não, vou pedir para trazerem aqui. Falei, não, eu vou lá. Não, a gente traz. Falei, não, eu quero ir no SESMIT, não precisa se incomodar. Falei, não, eu quero ir no SESMIT. Aí chamaram o estagiário, acompanha o doutor Sabino lá pro SESMIT. E ele, muito contra gosto, foi me acompanhando. Silvio, sem brincadeira, a gente desceu o elevador, a gente saiu do prédio principal, passamos pelo estacionamento dos carros das pessoas que trabalhavam na sede, passamos pelo estacionamento dos ônibus, passamos pela mecânica, passamos pela área que eles lavam os ônibus. Ele começou a me levar para um prédio que aparentemente estava abandonado, cheio de um matagal na frente assim. Aí eu já peguei a mensagem, mandei no grupo dos auditores daqui: estou na empresa tal, se eu não responder em 1 hora, me liguem. Porque o cara estava me levando para um prédio abandonado, pô. Silvio, sem brincadeira, tirou uns matos da frente e empurrou uma porta. Lá dentro tinha um médico do trabalho e um enfermeiro do trabalho. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, pronto, eu já sei como vai ser o desenrolar dessa ação fiscal. Não deu outra. Então, assim, a gente chegando, vamos focar a questão hospitalar. Quando a gente percebe um SESMIT sem voz ativa dentro de hospital, a gente já consegue pressentir o que a gente vai encontrar pela frente? Com toda certeza, com toda certeza. Com toda certeza. E você está contando uma história dessa, que é um setor bastante displicente do ponto de vista do tratar de trabalhadores, né, que é o setor de transporte, né? Eu vou te reportar uma vivência que eu e Ana tivemos num hospital chamado Casa de Portugal, né? Nós estivemos lá nesse hospital fiscalizando, departamento pessoal de um lado, e a gente também fez essa mesma história, queremos ir no SESMIT. Nos levaram para o fundo do hospital, passamos por um buraco que tinha no muro,
Entramos num prédio abandonado, subimos, que era o antigo, eles chamavam de um antigo asilo dos idosos portugueses, né? Porque Casa de Portugal, que era onde o SESB estava. E estava lá o técnico de segurança. Cadê o médico do trabalho? Ah, não está, não está, não está. Tem dessas coisas. Quer dizer, é todo um desprestígio. Quer dizer, e as coisas são retroalimentadas. Quer dizer, você tem um serviço que não prestigia o profissional também não prestigia o serviço. E vão empurrando um jogo de cumplicidade horripilante. Nós tivemos um hospital na Ilha do Governador, chegamos às 9 horas da manhã. Saímos às 4h30 da tarde, né, com um calhamaço de autos de infração. Quando nós estamos na porta do hospital, o diretor, o administrador, que nos levou até a porta para a gente atravessar a rua para pegar o carro, simplesmente chegam os 2 técnicos de segurança do trabalho. Às 4h30 da tarde. Disse, olha, meu amigo. Olha só. Me apresentaram aos técnicos de segurança, a minha Ana Luísa. Aí ele disse, por que vocês estão chegando agora? Não, porque nós estávamos em missão. Eles adoram dizer isso, estamos em missão, parece até militar. A missão. A missão impossível, efeito follow-out. Né? E aí, não, a gente pode chegar a essa hora, porque esse hospital não tem muito problema. Ele disse, tá bom, então tá aqui, ó. São 32 autos que eu deixei, que nós deixamos aí com vocês. Né? E nós estamos aqui no segundo dia de fiscalização. 2 dias de fiscalização do hospital. Deixamos 32 autos de fiscalização. E o cara vem na maior cara de pau dizer que o hospital não tinha problema. Né? Quer dizer, então fica um acumpliciamento. Eu empresto meu nome para você dizer que tem um SESMIT, eu finjo que o SESMIT funciona, e quem sai na pior, quem sai prejudicado é, evidentemente, o trabalhador. Tá? E o trabalhador que eu falo é o trabalhador que mais sensivelmente sofre os problemas, são os profissionais de nível médio, são os auxiliares de enfermagem das empresas. Né? Porque como eu digo, que a norma 32 era uma norma tão boa de ser tocada, porque tem muito pouco gasto por parte do empregador. O empregador gasta... Né? O grande problema é a falta, o termo é exatamente esse, a falta de educação, não no sentido pejorativo, mas a falta de educação dos profissionais de nível superior em termos de biossegurança, em termos de se proteger. Né? Não passa pela cabeça dele, jamais, né? Pelo menos para a maioria dos profissionais, médicos, enfermeiros, que os problemas que o paciente tem não acontecem com ele. É por isso que a gente está vendo aí os casos cada vez mais crescentes de infecção hospitalar e agora de epidemias, etc. Sim. E profissionais adoecendo, justamente por quê? Porque eu sou médico, não tem problema. Eu sou médico. Então ele não se educa. Isso é uma outra coisa também, que eu brigo muito lá na Universidade Federal Fluminense, onde a gente dá aula, intervém muito, mas também a gente não tem voz, a gente trabalha sozinho. São só 2 médicos que trabalham na UF, lá na pós-graduação. Tentar introduzir na cadeira, na medicina, uma disciplina de segurança e saúde no trabalho. Para que o estudante, desde cedo, né, entenda a problemática que é o risco ocupacional, né, os problemas que podem advir em termos de acidentabilidade e até de adoecimento desses trabalhadores. Ô Silvio, eu já fiz 3 cursos seus da NR32, 2 presencialmente, né? E um agora através da ENIT, na plataforma de ensino à distância que a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho implementou. Né? E eu me recordo de uma frase que você disse no primeiro treinamento seu do qual eu participei, que eu nunca mais esqueci, principalmente quando eu estou fiscalizando setores relacionados da área da saúde. Trabalhador saudável, paciente vivo. Eu nunca
nunca me esqueci dessa frase, Silvio. Comenta ela pra gente, por favor. Na medida em que você trabalha de uma forma segura, você garante uma boa recuperação de um paciente que esteja doente, né? Uhum. E não contribui para o surgimento de uma outra doença consequente ao manuseio desse paciente, né? Hoje em dia a gente fala muito em termos de infecção hospitalar, e eles estão usando de um eufemismo bastante interessante, já não é mais infecção hospitalar, porque é muito agressivo. Então eles preferem chamar de infecção relacionada à atenção à saúde, IRAS. Né? Eu acho que a sigla IRAS, né, eu acho que é mais agressivo. É que tem a história de não é agrotóxico, é defensivo agrícola. Defensivo para quem? Cara pálida, né? Então, na medida em que você tem um bom profissional capacitado, treinado, ciente dos riscos que ele corre, né? Usuário, né, das barreiras necessárias, e aí eu falo barreiras no sentido amplo, não é só EPI, são todas as barreiras, né, coletivas, individuais, né? Todas as barreiras, cientes da necessidade do uso dessas barreiras, ele garante o restabelecimento do doente sem deixar que ele adquira uma nova patologia. Como eu disse num dos últimos, acho que eu disse no curso da ENIT, né? Você vai fazer uma cirurgia de apendicite e ganha de presente uma infecção urinária. Vai fazer um cateterismo e ganha de presente uma pneumonia. Essa pneumonia não estava no paciente. Veio de alguém. Agora, não veio nadando no ar. Essa bactéria não veio voando. Alguém passou. Alguém passou como? Falando em cima, tocando o paciente, né? Sem os devidos cuidados, sem usar uma luva, sem fazer a necessária higienização das mãos, que é o principal instrumento de trabalho dos primatas, né? Os primatas usam muito das mãos, não só para comer, mas para fazer, como para falar, como eu, por exemplo. Né? Eu gosto muito, não sou nem italiano, mas eu gosto muito de estar com as mãos para ser eloquente, né? Então, as nossas mãos são os nossos principais instrumentos de trabalho. E essa coisa de você... É outra coisa que eu digo sempre para os meus alunos. Qual é a diferença entre nós e a barata? Né? Nenhuma, porque as nossas mãos e as patinhas das baratas andam em tudo quanto é lugar. Né? E eu gosto muito de usar muito um exemplo. Você chega, vai descer escada rolante de um shopping center. A primeira coisa... Você mete a mão no borrachão. Não, mas eles mandam, havia aluno dizer para mim, mas eles mandam dizer por segurança que você deve segurar o borrachão. Você que é idoso tem que se escorar, mas você que não é idoso, você que é saudável, bota a mão no bolso para não se sentir tentado a botar a mão no borrachão. Naquele borrachão, centenas de pessoas com as suas mãos sujas que tocaram em um monte de coisa inimagináveis, né? Vai contaminar as suas mãos e você vai levar isso para o seu, né, pro seu paciente dentro de um hospital. Né? Então, são essas coisas que são importantes ser chamada a atenção, que é a reeducação, recondicionamento desses profissionais de saúde, para que você tenha um ambiente saudável, para que você tenha um profissional, né, que vai manipular de uma maneira segura, de tal maneira que o paciente sairá vivo e bem do ambiente de saúde. Destacar aqui só para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, para vocês verem a diferença entre conhecer o texto de uma norma e conhecer os valores e os princípios que dão respaldo, que dão sustentabilidade àquela norma. Isso que o Silvio está falando para a gente não está escrito literalmente dessa forma em lugar nenhum, mas a gente já consegue enxergar a norma agora com uma outra visão, com base em pouco mais de 40 minutos de bate-papo. Silvio, você tocou na questão do paciente.
né? Eu queria explorar um pouquinho mais isso com você. Para o paciente hoje que procura um hospital com pedra nos rins, com enjoo, com algum mal-estar que não seja nem de perto, nem sintoma da Covid-19, né? Porque as outras doenças, elas não tiraram férias, né? Quais os cuidados que esse paciente e que os seus acompanhantes precisam ter hoje ao procurar o serviço hospitalar? Bom, é tal negócio. Nós estamos num momento de crise, num momento de caos, né? Mas aí eu volto a fazer o mesmo discurso que eu fiz lá atrás. Também é um problema de gestão, né? O SUS, quando foi montado, ele foi montado de uma maneira hierarquizada. Ou seja, sintomatologias iniciais, problemas cotidianos são resolvidos dentro de uma determinada área, um sistema de assistência ambulatorial. Dependendo do estado que o paciente vai evoluindo, ele vai para um hospital de referência. Para um hospital geral. E, dependendo do tratamento, da necessidade, etc., para um hospital de referência. O que acontece no Brasil? Né? O que acontece em qualquer parte desse país? Você está com a doença, você procura um pronto-socorro de qualquer hospital. Aí não importa se você está com pneumonia, não importa se você foi atropelado, não importa se você teve um derrame, não importa se você teve um infarto, você é atendido naquele mesmo local. Então, o que está acontecendo? E aí também é um problema de gestão atual. Né? Não se tem hospitais de referência para atendimento exclusivo para SARS-CoV-2, né? Infecção por SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Então, vai todo mundo para tudo quanto é canto, para tudo quanto é hospital. Então, todos os hospitais estão atendendo tudo ao mesmo tempo. E aí fica complicado, fica muito complicado, por essa falta de gestão, você ter uma possibilidade de, numa decorrência de um cálculo renal, num caso de um entorse, você acaba entrando em contato com uma pessoa que está ali na espera, né, com sintomas claros de um quadro inflamatório pulmonar. É bom se dizer que Covid não é um quadro respiratório, é um quadro inflamatório pulmonar. Né? Ela tem questões respiratórias, mas primariamente o SARS é uma doença coagulativa de vasos capilares dos alvéolos. Dá uma tremenda inflamação nos alvéolos pulmonares, né? E que dá toda essa sintomatologia respiratória. Né? Então você tem pessoas ali tudo misturado. E existe uma sistemática que foi instituída em hospitais privados e se estendeu também pelo grande volume para os hospitais públicos, os chamados cartões de atendimento, amarelo, verde e vermelho. Sim. Que é as chamadas prioridades de atendimento. Quem é que faz essa avaliação de prioridade? Infelizmente, não é um profissional médico. É um profissional de enfermagem e, às vezes, dependendo do porte do hospital, até pelo pessoal da recepção, que não tem nada a ver com saúde. É recepcionista. Né? Então, as prioridades ficam muito limitadas. O que é interessante fazer, chamar a atenção para os hospitais, é que eles determinem portas de entrada e triagens para estes tipos de pacientes. De tal maneira que eu conseguisse segregar aqueles pacientes que estejam com quadro respiratório inflamatório num setor, enquanto que os demais pacientes sejam atendidos em outros setores. Vou te dar um exemplo. O exemplo da minha vivência como profissional. Eu ia para São Paulo fazer um curso de acreditação hospitalar pelo órgão nacional de acreditação e
como o curso começava às 8 da manhã, eu tinha que estar às 7 da manhã no aeroporto. E o Santos Dumont e o Galeão abrem às 7 da manhã. Então, não poderia nunca estar lá, né? Então, o que eu raciocinei? Vou pegar um ônibus à meia-noite, na rodoviária, e vou, né? Dormindo no ônibus, chego lá às 6 da manhã, chego a tempo do curso. Pois bem, cheguei cedo na rodoviária, fui atravessar a rua, tropecei no chão, né? Tropecei no meio-fio, não vi. Meio-fio no meio dá uma faixa de pedestre, depois é que eu vi isso. Coisas assim, absurdo. E eu estava segurando uma pasta com a mão direita, me apoiei com a esquerda. Conclusão, fiz uma fissura no quarto, o quarto metacarpo. Aí fiz a imobilização, fui para o hospital. Acabei não viajando, fui para o hospital. Cheguei na emergência e disse, olha, eu estou com uma luxação, uma fratura, e eu preciso ser atendido. Senhor, aqui o senhor não vai ficar. Aqui são para doentes infecciosos. A outra entrada tal, é o setor de ortopedia. Cheguei lá, só tinha eu, tinha uma moça sendo atendida, já estava imobilizado. Então, fui o primeiro e o único a ser atendido. Fiquei lá até 3 da manhã, saí lá engessado. Então, é um hospital de ponta, é um padrão grande, né? Um Hospital Vitória, aqui no Rio de Janeiro, e ele tem todo um setor de triagem. Então, você faz a triagem e é encaminhado. Você não fica numa espera com todo mundo. Você é encaminhado. É a diferença da gestão, né? É um procedimento que foi pensado antes de ser implementado. Não é aquela coisa que vai acontecendo de forma afobada e não, vamos parar, vamos pensar. Né? É botar inteligência a favor do ser humano. Né? Às vezes é difícil. Quer ver outro problema de gestão dessas. Quer ver outro problema de gestão objetiva que os hospitais não têm? Não dá para eu separar ninguém. Beleza? Ótimo. Dá máscara para todo mundo. Dá máscara para todo mundo. O problema é que não tem máscara nem para os profissionais de saúde. Como é que eu vou dar máscara para os pacientes? O correto é que, se eu estou com um quadro respiratório, estou com febre, estou tossindo, estou espirrando, bota uma máscara nesse paciente enquanto ele aguarda ser atendido. O que acontece com isso? Vai acontecer de que eu vou ter uma dispersão muito menor de aerossóis e gotículas pelo meio ambiente. É muito simples. Muito simples. Ô Silvio, para a gente já encerrar, porque falta pouco mais de 5 minutos, né? Hoje, qual o maior conselho que um médico pode dar para o seu paciente nesses dias? Qual o maior conselho que um médico... Maior conselho? Fica em casa. Não saia. Não saia. É como eu disse na live que eu fiz recentemente. O problema do isolamento social, né? Mesmo que você não tenha sintomas, nem coisa nenhuma, o isolamento social vai fazer o quê? Vai resolver o seu problema de infecção? Não. Vai resolver o problema do sistema de saúde que não tem capacidade para uma quantidade gigantesca de pessoas, que hoje já foram 17 mil óbitos, já estamos em 17 mil óbitos, e não é uma questão de daí, não. Né? Você tem que ter um mínimo de constrangimento e empatia pela morte dessas pessoas. Né? Então, o conselho que a gente dá é: fique em casa, só saia para o absolutamente necessário. Se você é um trabalhador, e é um trabalhador de serviço essencial, ande o tempo inteiro de máscara e lave constantemente as mãos. Por que as mãos? Porque nós, primatas, volto a repetir, nós, primatas, temos sempre o hábito de estar coçando o queixo, nariz, o olho, ajeitando o óculos. A gente leva inúmeras vezes, computado cerca de 12 mil vezes por dia que você leva a mão ao rosto. Só. Então, a quantidade de porcarias, vamos dizer assim, de micro-organismos que você leva para as suas mucosas nasal, oral e ocular é gigantesco. Então,
Não basta apenas que você use a máscara, não basta apenas que você use o óculos de produção, é necessário também que você higienize as mãos. Então, todo profissional, serviço essencial, né, que necessite lidar com o público, operadores de caixa de supermercado, todo esse pessoal tem que estar devidamente paramentado, com a sua luva. Eles tiveram uma ideia muito boa, que foi a colocação de uma placa de acrílico no caixa, que faz com que você crie uma barreira, interpõe uma barreira entre o cliente e o operador, né? E álcool gel em fartura, porque, obviamente, eles não podem se levantar dali. Embora haja uma rede de supermercado aqui no Rio de Janeiro, que faz um rodízio de pessoas. Então, o operador de caixa fica 15 minutos não, fica 30 minutos naquele caixa. Depois de 30 minutos, ele levanta, é rendido por outro, e ele vai lá para dentro, vai fazer higienização corporal, facial, não é só lavar a mão, lavar o rosto, espera 10 minutos e volta. Porque com isso, o que você faz? Você dilui a exposição desses trabalhadores. E é um supermercado que não é um supermercado tipo Carrefour, que é um supermercado extremamente rebelde à fiscalização, né? A gente tem que dar o nome aos bois. É uma rede de supermercado local aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que tem alguma coisa fora do Rio também. Não vou fazer propaganda do supermercado, mas eles aderiram a essa questão, né? Então, você tem ali algum profissional da área de segurança e saúde que interferiu naquele processo, conseguiu quebrar a barreira, né, do administrador. Quebrou esse paradigma, a ineficácia, né? Exatamente. Tá? Silvio, para mim foi uma satisfação muito grande poder compartilhar com o pessoal que acompanha nosso trabalho aí no Instagram um pouquinho do que a gente, né, rotineiramente aprende com você. Né? Queria agradecer também a companhia e a presença dos colegas auditores, uma satisfação muito grande ter todos aqui e todos os demais profissionais. Nós temos muitas enfermeiras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem aqui com a gente. A Cássia constantemente, né, mandando mensagem dizendo que é loucamente apaixonada por você. Paixão essa que eu corroboro também. Eu também sou apaixonado por você, Silvio. Mas, mais uma vez, muito obrigado. E assim, você tem 30 segundos para se despedir do pessoal. Mais uma vez, obrigado. Tá? Eu quero agradecer a você, Sabino, pelo convite. Eu peço apenas perdão pelo atraso, porque eu não sou muito antenado com essas coisas de tecnologia. O máximo que eu pego é o WhatsApp, o Facebook, olha lá. Negócio de Instagram, e para mim isso ainda é um grande mistério. Mas eu, como sou muito curioso,